Boa noite, igreja. Meu nome é Euler, como o pastor Alexandre disse, eu sou líder do Ministério de Pré-Adolescentes, sou pastor dos pré-adolescentes, e eu estou na Memorial há 4 anos, né? Eu vim como um seminarista do Palavra da Vida, eu tive o privilégio de conseguir me envolver bem na igreja e conseguir me apaixonar também com uma faixa etária. Para a maioria das pessoas, a pré-adolescência é o pior momento, porque é difícil. Porque eles não sabem o que eles não sabem se eles são crianças, eles não sabem se eles são adolescentes, as mudanças estão acontecendo, o pai começa a olhar para aquele menino, para aquela menina, eles não são mais os mesmos. Para a mãe, o menino antes achava tão legal ela levar até a porta da escola e dar um beijo, agora ele não quer isso porque é vergonhoso. Mas eu gosto dessa faixa etária, porque como eles estão se moldando, como eles estão em transformação, a gente tem como fortalecer a imagem de Cristo, imprimir a imagem de Cristo neles. Então, por mais que às vezes é muito difícil, para você que é pai, eu sei como que é, mas que privilégio que é você poder ajudar alguém a criar uma identidade baseada unicamente na palavra de Deus e no Evangelho e em Cristo Jesus. Eu sou casado com a Beli há 5 meses e queria dizer que esse negócio de casamento é bom. Continue firme, procure a sua prometida ou o seu prometido, tá? Às vezes o sofrimento vem, mas é muito gostoso quando você encontra alguém que te completa, que te aproxima de Deus. Eu vou ser sincero, talvez alguns já estão percebendo, eu venho muito ansioso aqui, muito temeroso, mas extremamente inspirado. Porque já fazem 2 domingos que o pastor Daniel está pregando, e pregar depois dele, assim, é um pouco difícil, né? Porque o nível está aqui, assim, né? Então fica um pouco mais difícil. Só 4 anos de ministério, ele tem, nem sei, mas muitos. Mas assim, eu fiquei muito inspirado em poder ouvir ele. Porque ele tratou com uma seriedade tão legal a palavra de Deus. Ele expôs com tanta fidelidade, com tanta paixão. Aí você vem para o domingo, no qual o culto pela manhã foi pós-viagem missionária. Aí o Dodô também vem com maior paixão de quem acabou de evangelizar 1000 pessoas e fala do evangelho, e você fica, Deus, vamos lá, porque à noite eu vou querer falar do teu evangelho. E é inspirado nisso, no evangelho, na palavra de Deus, que eu quero hoje ter um diálogo, uma conversa com vocês. Unicamente baseado na palavra de Deus. Assim, vai ser um pouco diferente, porque assim, o Z ele é zica, o Z ele é diferente. Então terão algumas inserções por aqui, então se você estranhar, normal, tá? No Z é assim, na verdade às vezes é um pouco mais radical, mas eu estou adaptando para uma realidade, para a gente unir os 2 grupos, né? Já que os Zs estão aqui conosco, vamos trazer eles um pouco para o culto, né? Eu vou ser sincero com vocês, que eu passei por muitas coisas nesses 2 últimos anos. Para quem está no momento de noivado, assim, vai entender, assim. Porque, vou ser sincero, teve alguns momentos, não só esse de noivado, tudo, de preparativos, né? Só a palavra de Deus foi suficiente para acalmar meu coração de verdade. Agora você aí, que vai entender esse exemplo, você quando está noivo, você tem tanta coisa para olhar, tanta coisa para resolver, você tem que fechar o lugar, você tem que fechar uma data, porque se a data não fecha, você não anda. E aí a data não fecha, você começa a se incomodar, daí tem a pressão da sociedade, porque tem que ser uma festa legal, daí daqui a pouco você está pensando num apartamento, né? Porque onde vocês vão morar? Embaixo da ponte não será, então precisamos de um lugar. Aí de repente difícil financiamento, caramba, juros, muitas coisas acontecem nesse momento que é extremamente frustrante. Graças a Deus que a Beli trabalhava com casamento, então agilizou algumas coisas, mas mesmo assim, meu coração palpitava, vinha aqui na boca, eu temia muitas coisas, não vou mentir para vocês. E assim, a noiva desespera um pouco, mas o noivo, às vezes ele fica completamente desesperado, entendeu? Você fica desesperado, meio que assim, entendeu? Meu Deus, o que vai acontecer? Porque assim, como noivo é terrível, você vai no lugar, a pessoa pinta um cenário tão maravilhoso, o seu casamento, noiva, será assim? Imagina um unicórnio entrando e você numa carruagem, né? Tem gente que gosta disso. Daí depois vira para o noivo, então, a gente pode fazer em tantas vezes. Isso era extremamente frustrante. Tanto porque eu queria participar do processo, mas que me lembrava que as finanças estavam apertadas. E isso deixava eu muito ansioso. Pensa, pastor, gente.
A minha mulher ela é muito generosa, mas pastor, gente. Orem por nós, pastores, viu? Somente quem cuida do Z, é muito difícil. Mas assim, eu não aprendi só com essas experiências. Eu aprendi com o ministério, aprendi com relacionamentos, aprendi com contatos com vocês, membros da igreja, aprendi com situações na minha família, na minha história inteira. E conversando com algumas pessoas, eu percebo que cada vez mais frequente, pessoas passam por momentos de sofrimento, momentos de intensa tristeza, momentos de peso no coração. A gente sabe que o mundo é mau, que o Brasil está num momento muito louco, cheio de mudanças, muita sujeira saindo de debaixo do tapete. A gente se frustra, a gente vê a injustiça, isso incomoda a gente. Mas não é apenas por essas razões. Em todas as faixas etárias, as pessoas passam por dificuldades. Estamos cansados de ouvir crianças que pedem por pais que estão desempregados, por pais ou mães ou avós que estão com uma saúde debilitada e precisam de cura, de um consolo. A gente vê pré-adolescentes pedirem pelos pais porque eles estão à beira de um divórcio ou já se divorciaram e o Z está sentindo os reflexos e as consequências disso na vida dele ou dela. E ele acaba se sentindo triste, sozinho. A gente vê meninas de 12 anos que se expõem de forma muito intensa a um relacionamento e depois sofrem e postam no Facebook ou no Instagram, no Stories, lamentando a vida. Porque para ela, aquele momento, aquele sofrimento é forte, é pesado. Quando você está no meio de uma tristeza profunda, não importa se alguém está passando fome na África ou se o rico teve que mandar embora alguns empresários. Não importa, a minha dor é muito difícil e muito pesada. Então não importa a idade. Às vezes você é um pai de família que perdeu o emprego. Ou, como eu disse, um empresário que teve que mandar pessoas embora sabendo que famílias passariam dificuldades por causa dessa decisão difícil. Isso aperta o seu coração e se tira o seu sono. Uma mãe solteira que tem que cuidar de um filho, ou uma mãe que tem que lidar com uma gravidez de uma adolescente, perder entes queridos, ansiedade no vestibular, cuidar de um parente idoso. Todos temos algo que tira o nosso sono e aperta tanto o peito que chega a doer. Eu e a Belle, nesse nosso casamento, tem sido uma bênção. Mas no nosso segundo mês de casados, nós passamos por uma barra também. Por causa de uma rotina pesada, trabalhando com casamento, ela tendo que lidar com o sonho de pessoas, muita pressão. Então, mudanças na nossa vida, a rotina. Antes ela morava com a irmã dela, com a família, agora ela mora com um cara que deixa a toalha na cama, ou que não abaixa a tampa do vaso. O desgaste físico que ela teve. Ela passou por um momento de medo e de ansiedade muito forte. De perdermos o sono. De eu olhar para a Bela e me sentir extremamente incapaz e falho. A gente não sabia por que estava acontecendo aquilo. Na verdade, a única coisa que passava no nosso coração era: Deus, por quê? Por que agora? 2 meses de casado, Deus. Por quê? Sofrimento. Todo mundo passa. O mal do mundo gera isso. O nosso pecado gera isso. Mas eu quero, junto com você, olhar para a palavra de Deus e ver como que ela fala sobre o assunto. Eu não quero vir aqui, não tenho pretensão, até porque eu não tenho experiência suficiente. E a Bíblia não se propõe a isso, a dar 5 passos para fugir do sofrimento. Ou lidando com o sofrimento em 5 meses. Não sei, não é isso. Eu não me proponho a isso. Mas eu quero que a Bíblia molde a forma como que nós vamos olhar, como nós vamos pensar o sofrimento, a dor, a tristeza. A nossa visão de mundo afeta como vamos lidar com as situações difíceis da vida. A nossa visão de mundo afeta como vamos lidar com as situações difíceis da vida. Porque quando olhamos para o sofrimento, para o mal do mundo, podemos ter uma visão bíblica correta, ou podemos ter 2 visões erradas sobre o sofrimento, que vão gerar atitudes erradas. Porque se você pensa errado, se você vê a situação errada, você age de forma errada. E pode gerar mais sofrimento. A primeira visão
é a visão religiosa. Eu me escondo e finjo que nada está acontecendo. Eu sou um religioso. É como se eu fosse um monge, eu vou para um lugar e me escondo de medo. Eu finjo que nada está acontecendo. Eu venho para a igreja, levanto as mãos, choro e tento fingir que o sofrimento não está acontecendo, porque Deus vai ser próspero na minha vida, isso vai passar, mas baseado numa fé errada. Ou você pode ter uma visão cética do assunto. Aí você começa a olhar para a sua situação e dizer: Deus não está nesse negócio. Deus não está aqui. Deus não existe. Como que pode um Deus bom, justo, deixar essas coisas acontecerem com o mundo? Essas duas visões são erradas. Elas são equivocadas e são baseadas não no Deus verdadeiro, bom, justo e soberano, mas na sua forma de pensar. Espero que a Bíblia nos ajude nisso. Essa profecia que nós vamos ler hoje, este livro que vamos ler hoje, surge por causa de um homem que está vendo a dor, a injustiça, o sofrimento de um povo, que para ele, para o profeta, parece que o Deus que ele crê não é o mesmo Deus que existe. Está rolando um equívoco aqui. Parece que esse Deus não se importa, que ele está alheio e indiferente para a situação do povo. O profeta encara uma situação onde o que ele entende sobre Deus e o que está acontecendo entra em conflito. Vamos ver como que Deus ajusta a visão do profeta para uma visão bíblica e correta. Então eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque. Livro de Abacuque, deixa aberto, nós veremos alguns versículos, tá bom? A gente vai dar uma caminhada rápida. Diferente de... Enquanto você abre aí, eu vou falando um pouco sobre o texto. Diferente dos outros textos de profetas, o livro de Abacuque ele não começa com e o Senhor diz, ou eu, o Senhor, digo, ou prestem atenção todos, ou assim diz o Senhor. Não começa assim. Na verdade, começa com Abacuque dizendo: até quando, Deus? Essa estrutura inicial do livro de Abacuque é um diálogo do profeta, que está vendo a dor e o sofrimento, com Deus. E começa com essa pergunta. Na verdade, uma pergunta que é uma reclamação bem sincera de Abacuque. Deus, por quê? Até quando? Vamos ler comigo aqui, ó. Abacuque 1 diz assim: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essa maldade para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição, violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Abacuque inicia a sua queixa para com Deus, reclamando do mal que existe nesse mundo. Muito semelhante com o que estamos vivendo aqui. Injustiça, líderes corruptos, pobre sendo oprimido, passando necessidade, dor e sofrimento de um povo. Abacuque se sente incomodado, indignado com a situação, uma santa revolta. Eu imagino que Abacuque também sofreu, óbvio, se a injustiça está acontecendo num país ou num povo, sem ser aqueles que são os injustos e oprimem um povo, todos os demais sofrem. Ele reclama, e olha o que diz no versículo 1 e 4. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. O que Abacuque quer dizer com isso? Ele está meio que afirmando que as escrituras, a lei, ela não tem mais sentido no nosso dia a dia. Elas estão mortas. Ela não tem mais força para afetar a vida das pessoas. Parece que ele questiona até a validade das profecias bíblicas, porque lembra que Abacuque, ele conhecia o que Deus fez lá atrás em Êxodo, que tirou o povo lá do Egito, aquele Deus que preservou no deserto tudo, que protegeu, é o mesmo Deus de hoje, mas parece que esse Deus ele não está aqui.
Eu não estou vendo esse Deus. Ele diz, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor está indiferente com o povo? Eu vejo uma coisa muito interessante aqui. Porque quando a gente lê sobre a resposta de Deus, a gente vê que ele não reprova o que Abacuque fez. Eu vejo que como Abacuque, em alguns momentos a gente pode fazer isso. A gente pode ir com o coração apertado e falar, Deus, até quando? Deus, está muito difícil, Deus. Deus, o Senhor não está vendo isso? Nós sabemos que temos um Deus que está aberto a ouvir a sua aflição, para ouvir as suas crises, com um ouvido atento e compassivo. Na verdade, Deus está esperando o seu até quando? Porque quando a gente chega com essa postura para Deus, a gente está lembrando que a gente não consegue fazer nada, o Senhor consegue. E até quando vai ser assim, Deus? Por favor, me fala, porque eu preciso saber. Eu preciso me preparar. Deus quer você, de joelhos ao pé da sua cama, dizendo, Deus, até quando? Mas ele vem com uma resposta. Olha o que Deus diz. Observe as nações ao redor. Lembra que o profeta reclamou lá? E agora olha a resposta de Deus para com ele nesse diálogo. Observem as nações ao redor. Olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias. Algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhe contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Espera aí. Vamos recapitular um pouquinho? Abacuque vem para Deus, reclama, Deus, até quando? Há muita injustiça no povo, os líderes são corruptos. Daí Deus diz o seguinte para o profeta, Abacuque, vou mandar um povo pior, um povo que vai oprimir vocês e que vai acabar com esses injustos. Você não quer a injustiça acabando? Vamos acabar com os injustos. Eu vou enviar esse povo e ele vai acabar com eles. Só para dar um panorama histórico aqui, o povo de Israel ele tinha feito um acordo com o Egito. Então o povo, as forças armadas do Egito, o exército deles, queriam proteger o povo de Israel. Queriam proteger o povo de Judá aqui. Nesse momento histórico, o povo de Israel está dividido em dois povos, que deu treta de família ali, Davi, teve filhos, os filhos se separaram, quiseram brigar, dois povos, o povo de Israel ao norte e o povo de Judá ao sul. E o povo de Judá fez esse acordo com o Egito, porque eles não eram muito poderosos, então precisamos de ajuda. Só que em vez de confiar em Deus, eles confiam em quem? No Egito. Então quando Deus vem com essa palavra para eles, é para lembrar que vocês não devem confiar em ninguém a não ser em mim. O povo não imaginava uma invasão como essa, uma opressão como essa, de um povo cruel. Se você ler o resto do capítulo, Deus descreve os babilônios, ou os caldeus, dependendo da versão que você está usando, como um povo terrível, um povo violento, maldoso. Judá não podia confiar no Egito, mas devia confiar na proteção do Deus soberano. Se nós formos sinceros conosco, se você pensar bem, nós sofremos muito porque nós queremos confiar em nós mesmos e fazer as coisas da nossa maneira. Quando a gente se frustra, é porque eu não consigo resolver. Quando eu olho para a situação, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar para essa pessoa. Eu não sei o que lidar. Os números me deixam louco. Só está vermelho e eu não sei para onde eu vou. A resposta de Deus, confie em mim. Não confie em números. Seja responsável, sim, nós temos que ser responsáveis. Casado agora, eu sei muito bem como é ser um homem de família. Lidar com finanças, números, se desesperar, confiar em Deus e ver as coisas acontecerem. Mas nunca confiar no Egito. E a minha sensação, quando Deus responde assim, é meio que Abacuque. Você ainda não viu nada que vai acontecer. Tá doendo? Tá. Tá muito difícil, a injustiça é grande? É.
mas você não viu nada ainda. E Abacuque, ele não queria isso, né? Não é a resposta que você imagina. Quando você vai orar lá na sua casa, você vai botar seus joelhos no chão e você fala: Deus, até quando eu teria essa dificuldade com o meu filho adolescente que não me ouve? Até quando eu vou olhar para a minha esposa e a gente não vai aguentar mais olhar 10 segundos no olho do outro? Eu não consigo mais. Aí parece que a situação piora. Parece que a sua oração não foi ouvida. E pelo contrário, ela foi escutada. Com um ouvido bem atento e compassivo de Deus. Mas nem sempre as coisas são como nós queremos. Às vezes é realmente muito difícil. Às vezes você está pensando: Deus, eu já orei pela vida dos meus pais. Pô, agora depois de tanto tempo casado, eles estão pensando em se separar. Confia em mim. Você não está sozinho nesse processo. Vamos olhar então a resposta de Deus. Quer dizer, a segunda queixa de Abacuque, desculpa. Essa segunda queixa, ela começa com Abacuque exaltando a Deus, porque ele viu que ele chegou para Deus e falou: Deus, até quando? Não quero mais isso, está ruim. Daí Deus deu uma resposta dura. Aí Abacuque começa diferente já, essa segunda queixa. Ele já fala: Deus, o Senhor é grande. O Senhor é aquele Deus maravilhoso que transformou o povo, que cuidou de nós, que é justo e bom e santo e não consegue se relacionar com o pecado. O Senhor não vai deixar a gente ser destruído pelos babilônios. Ele simplesmente diz: não era essa a resposta que eu esperava. Ele fala da soberania de Deus, ele diz em sua resposta, ele vê que Deus ouviu, que está trazendo o juízo. Mas eu quero destacar uma coisa muito legal que Abacuque faz, que para mim mostrou uma mudança muito forte já no coração dele. Está aí, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: olha essa atitude legal e invejável até de Abacuque, mesmo em meio ao sofrimento. Ele diz o seguinte: subirei até a minha torre de vigia, ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, Deus, que resposta dará à minha queixa. Subirei à minha torre de vigia e ficarei ali de guarda. Essa ideia de subir a torre, de sair um pouco da situação, é para você ficar mais atento àquilo que Deus já está fazendo. Porque Deus nunca está alheio, nunca está indiferente com aquilo que nós estamos passando. Nunca. Se ele estivesse alheio com o problema do homem, Cristo nunca teria vindo para a terra e morrido em nosso lugar. Ele busca um lugar de vigia para ficar atento ao trabalhar de Deus na vida dele. Subir a um lugar mais alto, onde fica nítido quão inferior é a sua situação, quão pequena ela é, comparada com o poder e a soberania de Deus. Quando a gente está preso na circunstância, enrolado por ela, a gente só vê aquela tristeza, a gente só vê aquela dor. Quando vem a tensão, a crise, você só olha para ela. Dá uma respirada, sai um pouco, levanta, a crise está lá, mas tenta lembrar do Deus forte que está lá também. A crise não é tão grande comparado com um Deus soberano, justo e bom. Apesar da abordagem ousada de Abacuque, ele vai com muita humildade e muita confiança para Deus. Ao invés de novo, confrontar, talvez de forma até arrogante, dizendo: Deus, não era isso, essa resposta não é a que eu queria. Ele se dispõe a esperar uma resposta. E ele sobe na torre para perceber o trabalhar de Deus. Irmão, irmã, igreja, Deus sempre está fazendo a obra dele nas nossas vidas. Você nunca está sozinho, ele nunca está alheio, mas é que às vezes realmente, na circunstância ruim, é difícil perceber isso tudo. Mas vamos ver a resposta que Deus traz. Eu acho linda essa resposta. Aquilo que Deus fala agora transforma de forma poderosa a vida de Abacuque. Ele já estava num processo de transformação, porque ele agora queria estar atento ao trabalhar de Deus, mas essa última palavra de Deus vai transformar plenamente o coração de Abacuque, do profeta. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte:
Olhem para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, ou o justo viverá pela fé. Aquele que vive de acordo com a minha vontade, a lei, o padrão moral de Deus, aquele que crê firme que em Cristo e em Deus, e que ele sairá ileso disso tudo, esse é o justo. Esse verbo viver aqui, o justo viverá, esse verbo viver, ele traz uma ideia de uma preservação física. Ele não está falando de salvação apenas. Sim, você crê em Cristo, está livre do inferno, amém, glória a Deus, sim. Mas ele está falando nesse contexto de uma preservação física. De tudo que o homem envolve, que é mente, coração e corpo, será preservado e cuidada de uma forma muito pessoal. É uma ação direta de Deus em cuidar daquele que é dele. Pensa, os babilônios estão chegando com toda a sua violência, mas Deus diz, o justo viverá pela fé. Não importa o que está vindo, você vai ser preservado. Eu estou com um abraço tão apertado em sua volta, eu estou cuidando de uma forma tão especial, que nada vai acontecer. Dói, mas calma, está passando. Eu te garanto, pela minha própria palavra. Além de afirmar isso, essa forma do verbo aqui, no hebraico, traz uma ideia de continuidade. A vida que começou ali, ela está sendo cuidada e sendo preservada até um final que Deus estabeleceu. Por mais que os babilônios estão vindo, Deus vai cuidar dos justos. Os babilônios vão passar e os justos vão continuar. E eles vão voltar. Vão reconstruir Jerusalém, como você vai ver lá para frente em Neemias, em Esdras. Eu acho muito legal que Paulo usa esse trecho para fortalecer o argumento dele sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho, que fala que quem crê em Jesus é adotado como filho e não temos mais a ira de Deus sobre nós, mas seu amor. Paulo diz que pela fé sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem governo corrupto, nem coisas do presente que nos atrapalham, nem filho rebelde, nem divórcio, nem câncer, nem doença, nem desemprego, nem o que o futuro traz, que a gente está pensando lá e nos deixa extremamente ansiosos. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus, que está sobre nós. O Evangelho é uma boa notícia, não porque tira você do inferno, porque você está indo para lá porque você é um pecador. A gente ouviu pelo Dodô hoje de manhã. Mas o Evangelho é uma boa notícia porque ele afeta o seu dia a dia. Ele afeta o seu hoje. Ele afeta como que você vai olhar para a sua dificuldade, para a sua tristeza. Para quando você olhar para a ansiedade do vestibular, ou para quando você olhar para qualquer outra questão que está apertando o seu coração, você saber que se nem a ira de Deus está sobre mim, se nem o pecado reina mais sobre mim, esse sofrimento não reina sobre mim. Porque aquele Cristo que morreu de braços abertos, coloca os braços dele envoltos em você e te protege, te guarda. O abraço de Deus é presente e constante. Você nunca está sozinho na caminhada. Fé de entender que Deus é soberano, bondoso e justo. Essa fé vem ao entender isso, que Deus é soberano, bondoso e justo. E que tudo isso vai acontecer, mas você vai sair ileso. O Deus da sua salvação está aqui hoje e Ele te aperta forte nos seus braços. Ele cuida de você mesmo em meio ao sofrimento. Você pode confiar que Ele vai cuidar de você, sustentar você, porque você é filho amado. Mesmo quando a dificuldade parece dizer que Deus está distante, Ele está aqui ao seu lado. C.S. Lewis disse uma vez o seguinte: que o maior bem da criatura, da humanidade, é se entregar inteiramente ao seu Criador. Essa semana eu tive uma experiência muito legal. Primeiro que eu fui ver a alegria de um irmão meu. O pastor Everton, a segunda filha dele nasceu essa semana, a Maria.
A Marina está com uma irmãzinha. E a gente estava conversando, eu estava lá com eles, né? E a Lucila, a esposa do pastor Edu, também estava lá, e ela estava segurando a Maria no colo, assim. Né? Ela estava falando sobre, você chorou? Você dá ela fala toda meiga, né? A Lucila, se ela chorou, você dá uma comidinha, né? Você dá leite, tudo. Ela falou toda querida, assim. Só que assim, no final das contas, se ela está chorando muito, você abraça e espera passar. E a minha sensação, quando eu olhei aquilo, eu olhava para ela segurando a Maria, assim, Deus, é isso? Nós somos bebês que choram, que estão nos braços do Senhor. Existe coisa mais maravilhosa do que isso? A Maria pode chorar, mas o Everton vai estar segurando ela. Ela pode chorar, mas a Larissa vai estar segurando ela. A sua postura tem que ser essa. Porque se você olhar no texto antes, Deus afirma que aquele que confia em si, os injustos, eles vão sofrer. Então paremos de confiar em nós mesmos e como os bebês de colo. Vamos curtir esse abraço, esse colo tão gostoso, tão quente. Essa mentira de achar que a gente pode fazer alguma coisa é como um câncer maligno que vem e cresce e apenas o bisturi de Deus pode chegar e arrancar. E dói. O sofrimento nos leva para o calor e cuidado do abraço de Deus. Pense nisso. O sofrimento vai te levar para um abraço que você nunca sentiu antes. É muito legal, a Beli chegou hoje da viagem missionária e deu um abraço super apertado, né? É muito gostoso o abraço da Beli, é muito. Mas não está comparado com o abraço quente e cuidadoso de Deus, que nós dois sentimos. Mas para mim, a melhor forma de explicar um abraço caloroso em meio à dor e mostrar que isso é realmente o melhor remédio é quando você vai para um enterro. Eu particularmente nunca sei o que fazer. Você nunca tem uma palavra certa, né, para falar. Mas a única coisa que você pode fazer é sentar do lado e abraçá-la. Abraçar aquela pessoa que está passando pela dor. E estar lá. Às vezes a sua crise é tão forte que mesmo se Deus falar, você nem vai ouvir. Então Ele tem que estar lá abraçando mesmo. Porque a sua cabeça está a mil. E Ele precisa abraçar até você parar de chorar. E aí Ele explicar as coisas. Isso me lembra que o próprio Jesus passou por um momento de dor. Jesus perdeu um amigo muito querido, Lázaro. E é quando lemos que Jesus chorou por causa dos seus amigos que entendemos que Ele pode ser solidário com as nossas fraquezas. Jesus está querendo te abraçar. Jesus está querendo estar lá ao teu lado e simplesmente falar, eu também chorei. Vem cá. E é claro que após uma experiência como essa, a resposta dada por Deus, Abacuque tem uma oração. Abacuque vem com uma oração maravilhosa. Essa experiência, agora é a vez de Abacuque responder a Deus. Então Abacuque só tinha um tipo de resposta. Uma oração, mas não qualquer oração. Uma oração em forma de louvor. Uma demonstração de devoção e confiança. Quando nós louvamos a Deus, sabemos que Ele pode agir poderosamente na nossa história. Por isso que nós louvamos. Por isso que podemos dizer, é só esperar acontecer. É só continuar. Por isso que nós cantamos dizendo que em Teus braços é o meu descanso. Porque essa é a nossa resposta. Quando percebemos que nada neste mundo pode trazer o que conseguimos em Deus, quando nada neste mundo nos satisfaz como em Deus, quando por meio do sofrimento lembramos que temos que estar mais satisfeitos em Deus, essa tem que ser nossa resposta. Eu quero mostrar uma pessoa para você. Este é Chad Gardner. Vai aparecer aí. Chad Gardner. Ele é o vocalista de das minhas bandas preferidas, King Kaleidoscope. Se você quer ouvir uma banda legal, ouça King's Kaleidoscope. E Chad Gardner, esse daí é o segundo filho dele. Porque o primeiro filho de Chad faleceu quando era bem bebezinho.
E apesar desse resultado triste, do anseio do coração do casal, porque numa entrevista, Chad disse que Zion, o nome do filho dele era Zion, Zion era um milagre. O fato dele ter nascido já era um milagre. E esse problema, essa situação, essa dor profunda aproximou muito ele e a esposa. Porque os dois ficaram juntos, presos nessa provação, e aí eles se aproximaram mais e mais de Deus. E como resultado, ele escreveu uma música com o nome Zion. E eu quero ler um pequeno trecho para vocês. Diz assim, é ele como se estivesse cantando para o filho dele. Zion, eu estou indo em breve para onde você está. Até então meu amor está contigo, embora o mundo nos separe. Isso vai levar muito tempo, muito mais tempo do que planejei. Mas vou esperar para te ver e segurar as suas mãos. Esperando a cada dia, Deus vai confortar a minha alma. John Piper também diz o seguinte: as coisas mais profundas da vida com Deus, as coisas mais profundas da vida com Deus são descobertas no sofrimento. Nunca ouvi ninguém dizer que as lições verdadeiramente profundas da vida vieram através de momentos de felicidade e conforto. Mas eu tenho ouvido muitos santos fortes dizerem, todo o progresso significativo que eu já fiz para compreender a profundeza do amor de Deus e crescer profundamente com Ele, veio através do sofrimento. Às vezes não é compreensível, na verdade nunca é fácil compreender o sofrimento. Nunca entenderemos o porquê. Talvez um dia com Cristo podemos conversar, Cristo, por quê? Por que o Senhor teve que chorar por Lázaro também? Mas acima de tudo, a nossa resposta tem que ser uma oração de entrega e um louvor que afirma fé. E eu quero ler com vocês esse texto agora. E só ler, porque ele sozinho já se explica demais. Abacuque 3, 17 e 19 diz o seguinte. Vamos ler junto? Eu não posso ler isso sozinho. Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O soberano Senhor é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O Senhor soberano é a minha força. Eu consigo tirar duas grandes lições disso tudo. Assim como Abacuque, nós devemos ter mais empatia para com os outros. Quando eu e a Belle vivenciamos esse abraço de Deus, eu passei a sentir mais compaixão e empatia para com as pessoas da minha volta. Entender a dor do outro e se colocar à disposição de ser ferramenta de Deus. Quando você vê o sofrimento do outro, seja você um abraço de Deus. E abrace mais. Se você entende a dor do outro, demonstre o amor de Deus. E a outra lição que eu vejo é que a gente precisa valorizar mais as nossas orações. Valorize mais suas orações e o tempo sozinho com Deus. Porque mesmo quando não podemos abrir mão, porque mesmo quando não podemos abrir todos os nossos anseios para as pessoas, você tem plena certeza que tem um caminho aberto para ir para Cristo e chorar com Ele. Você tem um caminho para falar seus anseios, suas dores, suas tristezas, suas alegrias e gratidões também. Eu gostaria que esse momento fosse agora. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Nós vamos ter 1 minuto para orar. Vocês vão orar.
Eu quero que agora você diga o seu até quando, Senhor, para Ele. Eu espero que você sinta um abraço agora. E se você está do lado de alguém que sabe que ela sofre também, abraça essa pessoa. Mas invista esse momento para falar o seu até quando, Deus. E sinta o abraço dele. Ainda que as flores não brotem no jardim, me alegrarei em ti. Ainda que as flores não brotem no jardim, me alegrarei em ti. Ainda que a vida no momento seja dor, descansarei em ti, Senhor. Reconheço que nada posso sem ti, pois sou tão dependente, não posso fugir. Me alegrarei, te bendirei, Senhor. E em meio à dor, o meu louvor darei. Ainda que as flores não brotem no jardim, me alegrarei em ti. Ainda que a vida no momento seja dor, descansarei em ti, Senhor. Reconheço que nada posso sem ti, pois sou tão dependente, não posso fugir, não posso fugir. Me alegrarei, te bendirei,
gente vem com plena humildade e confiança ao Senhor. A gente vem entendendo que nada somos, nada podemos fazer. Nós viemos porque sabemos que por Cristo temos um caminho aberto para um trono de graça, para um abraço caloroso e compassivo do Senhor. Eu peço a Deus que pessoas que passam por momentos de dor, de tristeza, ou pessoas que conhecem pessoas que estão assim, que citam o teu abraço, que sejam usados como um abraço para as outras pessoas. Que o Evangelho mude a nossa forma de ver o sofrimento, mas olhar como uma oportunidade de ver uma face, a face de Deus de um jeito que nunca veríamos. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor se faz presente, nos abraça e cuida, porque somos seus filhos amados. Derrame da graça sobre cada um. Que essa palavra, essa profecia, essa verdade preencha o nosso coração, nos trazendo a paz, a alegria, mesmo frente à adversidade. E para dizermos também: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. E que a paz reine nos nossos corações. E é no nome de Cristo, que nos deu a paz, que excede todo entendimento, que eu oro agora. Amém.